Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live, essa já é a quarta live, e hoje a gente vai fazer um porta-chaves, tá? Marido, o Fê já fez os furinhos aqui pra mim. E depois a gente vai colocar os ganchinhos aqui. Hoje a gente vai fazer de novo, sempre que a gente fizer em madeira vai ser com a caneta Posca. E essa arte aqui eu nem fiz em rascunho, eu fiz direto na madeira. Eu fiz com lápis direto na madeira aqui, tá vendo? Como essa madeira é mais escura, eu achei que não tinha tanto problema de fazer direto. Diferente das outras que são mais claras, eu preferi fazer no papel, porque senão ia ficar sujando a madeira. E essa aqui tá dando, eu acho que deu certo. Agora eu não sei bem o comportamento da caneta, né, da tinta em cima da grafite. Então eu vou descobrir agora com vocês, porque eu não queria começar a fazer sentar com vocês, senão eu não ia abrir essa live por N motivos, que inclusive eu já comentei no último vídeo. Se você não assistiu, dá uma assistida, você vai entender algumas coisas, até porque eu não tenho a minha carinha aqui, ou qualquer coisa que alguém pode ter pensado nesse sentido, tá bom? Bom, vamos começar então Vamos começar. Então vamos lá. Essa arte que eu fiz pensando naquela parábola da semente de mostarda. Que a semente de mostarda é a menor semente do mundo, né? Não sei se é do mundo, na verdade, né, gente? Mas enfim, é uma semente muito pequena. E não vai dar certo fazer com a caneta branca. Ou porque ela tá seca. Vamos tentar de outro jeito. Vamos fazer com essa outra caneta aqui, que é mais fininha. Vamos ver. Ah, olha que beleza. Que destaque, né? Só um risco já deu pra ver de longe a cor. Mas vai ser um pouco mais trabalhoso, porque como ela é mais fina, eu vou ter que passar mais vezes no mesmo lugar para dar espessura. E aí vai demorar mais. Mas vamos entender que talvez seja porque eu preciso de mais tempo para passar alguma ideia aqui para vocês. Mas vamos lá. Então, eu pensei nessa arte, nessa árvore, pensando nessa semente nessa parábola que é a parábola da semente de mostarda, que é a menor semente, que é uma semente muito pequena, mas que quando ela cai em um solo fértil, em um solo preparado ou num solo pronto para receber aquela semente, ela vira uma árvore muito grande, com a copa bem grandona, que abriga os pássaros. Então eu pensei nessa parábola para fazer essa arte. E aqui embaixo eu escrevi a força da semente. Porque, na verdade, pelo que eu entendo dessa parábola, que tem várias coisas, na verdade, para serem aprendidas nas parábolas, mas uma das coisas que mais me marca é a potência da semente. A potência de algo que parece ser tão pequeno e, na verdade, toda a força, toda a possibilidade já está nela. E isso
é muito significativo, né? E além dessa força que já está na semente, a gente também tem que ter a paciência para esperar ela crescer, né? E muitas vezes a gente se sente injustiçado, talvez não merecedor de alguma coisa que a gente quer e acha assim que tem o direito, que mereceria aquilo, e aquilo nunca acontece, nunca acontece. Na verdade, por esses dias aí aconteceu uma coisa aqui em casa que eu falei, olha que coisa doida, né? Nós como pais, eu e o Fernando como pais do Dante, ele ouve o nome dele e começa a dar risada. Teve um dia, a gente tava ali na cozinha, né? E ele quis brincar com a massinha. E aí ok, ai, tá manchando aqui. Ainda bem que ainda tá molhado, aí dá pra tirar. Depois que seca, talvez só com uma lixa. Então, aí ele tava brincando com a massinha e tal, e aí ele pediu uma faca pra cortar a massinha. E aí eu falei, bom, peguei uma faca, né, uma faca sem corte, entreguei pra ele. E claro que não foi a primeira vez que ele brincou com faca, sempre do meu lado, eu sempre supervisionando e tal. E aí ele já sabe os cuidados que ele tem que ter, porque eu já ensinei isso pra ele lá atrás e, né, já aconteceu isso várias vezes. Eu tenho ensinado pra ele como se usa faca. Então, tudo bem, eu tava ali do lado dele e beleza. Ele tava brincando, eu tava lavando a louça na cozinha. E aí, ok, ele brincou direitinho com a faca, sem problema nenhum, não se cortou nem nada. E aí, ele foi fazer outra coisa, eu também, e beleza, seguimos a vida. Só que aquela faca ficou ali. E aí, depois de um tempo, tá o Dante com a faca na mão, que não tinha corte, ok, não era um problema, mas ele começou a correr e pular com aquela faca na mão. Quando a gente viu, rapidamente a gente falou, filho, a gente não brinca, não corre, não pula, não faz nada com faca na mão. A faca não tem essa função de arma, de brincar, não, né? Não é desse jeito que você pode brincar com a faca. Eu te dei a faca para você brincar com a massinha. E se você não tá brincando com a massinha aqui em cima da mesa, num lugar controlado, você devolve a faca de novo. E aí, galera, ele abriu o berreiro. E aí ele gritava. Gente, ele tem 3 anos e meio, um pouquinho mais de 3 anos e meio. Um poucão mais de 3 anos e meio, na verdade, mas enfim. Tem quase 4 anos, pronto. E aí, ele abriu o berreiro e começou a falar, não é justo uma criatura de quase 4 anos, não é justo. E ele falava de um jeito tão bonitinho que no começo eu fiquei, mas que moleque, né? Foi pro quarto dele batendo o pé, bravo, bravo, bravo. Não é justo. E aí eu olhei pro Fernando, né? Falei, um adolescente reclamão ali. E aí a gente deu risada. E aí logo em seguida já caiu aquela bigorna na minha cabeça, né? Eu já falei, que engraçado isso, né? Quantas vezes a gente age exatamente assim e fica muito bravo com o pai, muito bravo com Deus, com a vida, com tudo que está ao nosso redor, porque a gente acha que não é justo, que não tá certo, que... E assim, de fato, como que a gente explica
para uma criança que não tem condição de entender, por mais que a gente depois a gente falou para ele, né? Depois quando ele estava mais calmo, depois que passou o repente adolescente da criança saindo batendo o pé, gritando que aquilo não era justo. Depois desse tempo a gente foi falar com ele e falou exatamente isso, né? Explicou, filho, tudo bem que você acha que não tá certo, que não é justo, mas olha só, pode acontecer assim, assim, assado, isso não é bom, não é legal por causa disso, disso, disso. E aí, aquela coisa, né? Parece que ele entendeu? Parece que não. Eu acho que tem coisas também que a gente não pode exigir muito de uma criança entender. É claro que talvez ele até tenha entendido uma coisa ou outra, mas o macro mesmo, ele não tem noção, ele nunca viu um corte de faca, ele não tem condição, por não ter vivência e não ter experiência, ele não tem condição de fato entender que o porquê que a gente tinha tirado a faca da mão dele. E basicamente, quando a gente ainda não recebe alguma coisa não acontece nas nossas vidas e que a gente acha que deveria acontecer, é porque não é a hora. É porque não é para ser. É porque a gente não está pronto para receber aquilo. A gente talvez não. Aquilo iria trazer mais sofrimento do que um benefício de fato. Tem uma outra parábola também que fala do filho pródigo, que basicamente o filho pediu lá pro pai dividir a herança dele. E ele fez isso, dividiu para os filhos e o filho saiu pra vida, né? Cheio de dinheiro no bolso. Dinheiro que não foi conquistado por ele, inclusive, mas enfim, cheio de dinheiro no bolso e foi viver a vida dele, gastar de forma irresponsável, porque afinal, como não foi ele que conseguiu aquele dinheiro, é fácil, né? Quando você não sabe o esforço que precisa ser feito. E aí ele foi curtir a vida. Foi curtir a vida. E no final das contas, por não ter usado aquilo com responsabilidade, com sabedoria, ele se ferrou bastante, né? Ele quis, inclusive, comer a comida dos porcos, não é mesmo? Porque depois que a grana acabou e a fome bateu e ele não tinha mais como manter a vida, aquela fartura e aquele luxo e inclusive os amigos, porque alguns amigos são assim, né? Se aproximam de você quando você tem coisas. São amigos que amam coisas e não a sua companhia. E aí quando as coisas se vão, os amigos vão também, né? E aí Dante tá dando bastante risadona, né? Dante tá rindo pra caramba aí. Eu tô curiosa pra saber o que tá acontecendo. Não tá atrapalhando, não. Só tô curiosa pra olhar. Olha pra trás rapidinho.
Ai, perdi o fio da meada aqui. Ai, quem perguntou do Dante, gente, ele ainda tá com Covid, ainda tá positivo pra Covid, mas ele tá super bem, como vocês podem ouvir, inclusive, não é mesmo? Tá super bem, é só mais o tempo, olha só, mais uma vez falando de o tempo de esperar o corpo dele estar totalmente recuperado, o vírus ter ido embora de fato, ter morrido, para ele poder voltar para a escola. Então hoje é sábado e aí a gente achou que amanhã ele já poderia, amanhã não, segunda-feira ele já poderia ir para a escola, mas não, a gente vai ter que esperar mais uns 4 dias aí para que ele talvez esteja negativo para poder voltar para a escola e não contaminar ninguém, né? E como é difícil esperar algumas coisas acontecerem, né, gente? Como é difícil esperar. Mas aí, dando um exemplo agora do canal. Esse canal, ele só existiu. Eu só voltei a fazer os letterings por causa da promessa que eu fiz. E para mim isso é um prazer enorme. Eu amo fazer lettering, eu amo. E por que que isso é tão gostoso para mim? Na verdade, o primeiro lettering que eu fiz foi quando começou a pandemia. E eu lembro que eu falei, gente, tá muito difícil, eu pensei isso, né? Tá muito difícil para mim isso. E eu preciso me lembrar que isso vai passar. Eu lembro que quando começou aqui na Itália, inclusive, tinha muito essa coisa das pessoas fazerem cartazes, das crianças fazerem cartazes e colocarem tutto andrà bene. O mundo precisa de calma. Tiveram muitas músicas no começo da pandemia falando sobre isso e tal. Gente, isso de fato, pelo menos pra mim, acredito que pra muita gente também, foi muito positivo, assim, dá muita força, sabe? Esse, esse pensamento voltado no bem. Deixa sim a vida mais leve. Deixou a minha, eu tenho certeza que deixa de muita gente também. E, e eu lembro que eu falei, meu, eu preciso me forçar a lembrar disso. Eu preciso me forçar a lembrar que isso vai passar. E aí o primeiro lettering que eu fiz, sem nem saber direito o que era lettering, letras, esse tipo de coisa, eu acho que vou colocar assim um papel aqui, ó, para não correr o risco de manchar. E eu lembro que eu tava brincando com o Dante. O Dante era bem menor, né? E eu falei, filho, eu vou pegar as minhas canetas de quando eu era adolescente, fazia curso de desenho e tal, e a gente vai desenhar. E aí eu peguei um monte de papel, canetinha e tal, sentei na sala e comecei a rabiscar. E aí o primeiro lettering que eu fiz foi esse de isso vai passar. E tudo nessa vida, gente, passa. Tudo passa. Mas como é difícil esperar, né? Como é difícil esperar o tempo de Deus.
Como é difícil. E é por isso que algumas vezes na minha vida, e eu tenho certeza que isso já aconteceu na vida de, se não todo mundo, praticamente todo mundo. E se não aconteceu na sua ainda, não que eu esteja desejando, mas provavelmente vai acontecer. Tem uma época na vida que todo mundo tem um momento aí de que a fé dá um nó. Quando a fé dá um nó. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei que a gente estava aqui para melhorar, para aprender coisas. Mas eu já tive momentos na minha vida que eu pensei sim em acabar com isso porque é difícil, né, gente? Porque dói. Depois a gente brinca, filho. Tá bom? Deixa eu acabar a live aqui. Quer mandar um beijo pro pessoal? Então fala aí. Fala bem alto. Pessoal. Fala beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Isso aí, filho. Obrigada, viu? Só que acabar com a dor, gente, que a gente sente, com essa falta de fé nas pessoas, na humanidade, na vida, em Deus, na verdade é uma solução permanente para uma situação temporária, né? E aí já foi. Parece que a dor vai passar, vai acabar e na verdade você só criou outro problema. Por uma percepção da vida muito distorcida. Porque quando a gente está com dor, se a gente não entende o porquê daquela dor, por que está acontecendo aquilo, a gente tem muito mais dificuldade de lidar com ela, de suportar ela. E na verdade toda dor é um aprendizado, né? Teve uma vez eu ouvi o Danilo Gentili contar a história dele, que o pai dele morreu, logo depois a mãe dele ou a irmã dele morreu. E ele é evangélico. Não sei se ainda é, mas provavelmente sim. Mas enfim, independente de ser evangélico, de ser católico, o que importa aqui não é a nomenclatura da religião, mas sim Deus, né? Que no fim das contas, basicamente todo mundo busca um alimento para a alma, que a gente sempre vai encontrar em Deus ou numa força superior ou enfim, algo que ajude a gente a levar a vida, né?
E aí o Danilo Gentili estava contando quando ele perdeu o pai e a irmã. E ele se perguntou como em tudo dai graças. Como isso? Mas a fé ajudou ele a... Bom, gente, sei lá, não quero... Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, nem tenha sido bem isso a história. Mas o que importa, o que eu quero dizer é... Baseada e inspirada nessa história, eu segui muito... Eu consegui sair de algumas situações de muita dor também na minha vida. Inclusive eu tenho essa tatuagem aqui. Em tudo dai graças, porque como eu estava contando, eu fiz essa promessa e prometi entregar essas peças para ajudar na reforma da igreja. E isso, para mim, tá sendo, como eu já falei nas outras lives, tá sendo muito bom, tá sendo muito importante para mim. Estar aqui falando com vocês sobre as coisas que são belas para mim e que fazem sentido na minha vida. E nas lives passadas eu já recebi alguns feedbacks que me fizeram chorar mais ainda. E que assim como eu já assisti a alguns canais que me ajudaram a perceber algumas coisas que no meio do furacão eu não estava percebendo. Eu fiquei feliz de saber que uma mensagem que precisava chegar na pessoa arrumou um modo, arrumou um jeito de chegar. Era alguma coisa que ela precisava ouvir naquele momento de dificuldade. Assim como já me ajudaram tanto também. E por isso eu sou muito grata. E fico muito feliz de saber que talvez eu possa devolver de algum modo essa ajuda que me foi dada quando eu precisei. Quando eu precisei lembrar que a vida é muito mais do que isso. Que a vida pode ser muito mais leve do que isso. Do que aquele momento, que a vida não era só aquele momento. E é isso, gente. Fico feliz de poder dividir mais uma vez uma confecção aqui da arte com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ainda teremos muitas artes para fazer juntos. Eu agradeço a companhia de vocês e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Muito obrigada. E é isso. Beijos. Tchau.